Vamos trabalhar nessa aula sobre como são as ações dos hormônios, tá? Vamos falar sobre o hormônio grelina, colecistoquinina, insulina, glucagon e adrenalina e cortisol, tá? Então, como é que é a síntese e a ação hormonal? Um hormônio, ele vai ser produzido numa célula de origem, né? Ou é um hormônio proteico, então você vai ver aqui o retículo endoplasmático rugoso ou granular, onde estão aderidos ribossomos para a síntese de proteína. Essa proteína ela vai ser guardada em vesículas e vai ser liberada quando necessário. Cai na corrente sanguínea e vai agir numa célula-alvo, quando é uma proteína, em receptor localizado na membrana plasmática. Ou o hormônio pode ser derivado do colesterol, ele passa pelo retículo endoplasmático liso, cai na corrente sanguínea e atua em receptor intracelular, tá certo? Os receptores, tanto de membrana quanto receptores intracelulares, são proteínas especiais que vão controlar o funcionamento celular, acionando a célula baseado na ação do respectivo hormônio, tá? Beleza. O que nós temos aqui? Primeiro, o hormônio chamado grelina, que ele é liberado quando o estômago está vazio, tá? Ele vai em áreas do cérebro e dá a sensação de fome. Então, é por isso que quando está com a barriga vazia, a gente sente uma fome de origem dessa barriga. Pô, caramba, estou com fome, meu estômago está roncando, está reclamando. Nossa, é uma comunicação hormonal. Aí, quando está vazio, a grelina é liberada, vai para centros no cérebro, tá? Que vai promover a fome. Assim que você se alimenta, cessa a liberação desse hormônio e a fome tende a acabar, tá certo? Claro que não é bem assim quando a gente fala da principal doença pandêmica, né, que é a obesidade, que é um descontrole alimentar, a pessoa não tem essa saciedade, então ela está sempre com fome, tá? O segundo hormônio é a colecistoquinina, ela vai ser produzida principalmente no duodeno e no jejum, tá? A partir de uma alimentação rica em gordura, em proteínas que vão liberar peptídeos, vão estimular a liberação da colecistoquinina. Aí a gente está falando aí de uma dieta chamada dieta low carb, ou de baixo carboidrato. E a principal função desse hormônio, a colecistoquinina, é contração do piloro, que é o esfíncter do estômago, para reduzir o esvaziamento do estômago, secreção da bile e secreção pancreática para promover a digestão desse alimento que está chegando no intestino delgado. Tá? A primeira porção chamada duodeno, em seguida jejum e ilho. Beleza. Além disso, além de controlar o esfíncter pilórico, estimular a secreção da vesícula biliar e do pâncreas, que são temas que podem cair no Enem ou no vestibular, a colecistoquinina tem uma função importante para a geração de saciedade. Então, por isso que uma dieta rica em pobre em carboidrato, rica em lipídios e proteínas, promove maior saciedade, por conta desse hormônio chamado colecistoquinina. Todos dois até agora, a grelina e a colecistoquinina, hormônios proteicos. Terceiro hormônio, o hormônio chamado insulina, que é produzido pelo pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, libera tanto uma secreção de enzimas para a digestão, tá? Quanto tem um grupo de células chamado ilhota pancreática, principalmente as células beta do pâncreas, betas da ilhota pancreática, que liberam o hormônio insulina quando há um aumento do nível de glicose no seu sangue. Então, quando você come amido, você transforma o amido em glicose, corta ele em glicose, e a glicose estimula a secreção de insulina. Se você comer também a sacarose, que é o açúcar de cozinha, também tem glicose ali e vai estimular a secreção da insulina. Beleza? Quais as ações da insulina?
faz com que a glicose, que está na corrente sanguínea, seja armazenada na forma de glicogênio hepático para suportar até a próxima dieta. Glicose armazenada na forma de glicogênio muscular para suportar a atividade muscular. E o excesso é transformado em ácido graxo na célula adiposa. Por isso, que quando ele fala de dieta, a primeira coisa de emagrecimento, a primeira coisa que a gente pensa é cortar ou reduzir a quantidade de carboidratos para reduzir a formação de ácido graxo. A insulina também promove o armazenamento de aminoácidos para a síntese de proteína. Então, a insulina também é um hormônio anabólico. Promove aumento da massa muscular, massa proteica. O glucagon e a adrenalina vão fazer efeitos contrários à insulina. A insulina armazena, glucagon e a adrenalina estimulam o gasto. O glucagon é liberado também pela ilhota pancreática, só que pela célula alfa da ilhota pancreática. E a adrenalina é liberada pela medula, que é a região central da suprarrenal, que é uma glândula que está localizada em cima dos rins, por isso o nome suprarrenal, antes chamado de glândula adrenal, tá? Mas o termo correto é suprarrenal. A adrenalina, portanto, é liberada pela medula, região central da suprarrenal. A adrenalina é derivada de um aminoácido chamado tirosina, enquanto o glucagon é um hormônio proteico, é uma proteína. Quais são as ações? Quebra o glicogênio e libera na forma de glicose para manutenção do sistema nervoso, principalmente. Os ácidos graxos, também pela ação do glucagon e adrenalina, são utilizados para a geração de energia ou transformados em corpos cetônicos, quando o jejum é um pouco mais prolongado, também para a geração de energia. Então, nós temos uma reserva de ácido graxo nas células adiposas para isso. E a ação da adrenalina, essa é só específica da adrenalina. Os outros são ações também do glucagon e da adrenalina. Mas quebra do glicogênio, formação de lactato ou ácido lático, esse ácido lático também é transformado em glicose para manutenção do funcionamento do sistema nervoso central, que usa preferencialmente a glicose. Tá? O último hormônio, o cortisol, que é um derivado do colesterol. O cortisol é interessante que ele é liberado nas primeiras horas do seu estado de vigília, que é o ato de acordar, tá? Entre 6, 7 e 8 horas da manhã, que é liberado o cortisol. E ele é importante, primeiro, porque ele é um hormônio anti-inflamatório. É o hormônio anti-inflamatório mais importante do nosso organismo. Tanto que quando a gente fala de tratamento de qualquer doença inflamatória, artrite, asma, por exemplo, a gente fala de corticoides, ou seja, remédios que são derivados do cortisol, tá? Porque o cortisol é o hormônio anti-inflamatório mais importante do nosso organismo. Beleza. Ele é produzido numa glândula chamada adenohipófise, que está localizada na base do cérebro, e é estimulado principalmente pelo estresse. Que estresse é esse? Principalmente o estresse de você acordar, tá? Mas todo tipo de estresse promove a liberação de cortisol. O excesso de cortisol ele não é benéfico, tá bem? Porque é um hormônio que ele tem um efeito contrário da insulina, então atrapalha a ação da insulina, tá certo? Beleza. Nota, todas as funções agora são iguais do glucagon e da adrenalina. O que o cortisol faz é permitir que todas essas ações ocorram de forma correta, ou seja, permitir que tudo aquilo que foi armazenado a gente possa gastar durante o dia de forma adequada. Para isso é que serve a liberação do cortisol nas primeiras horas da manhã, para preparar você para o dia inteiro conseguir liberar corretamente todas as reservas que você fez anteriormente com a ação da insulina. Tá certo? O cortisol ele é um hormônio derivado do colesterol e é produzido pela glândula suprarrenal. Assim como a adrenalina é produzida pela medula da suprarrenal, diferentemente,
o cortisol é liberado pela parte externa da suprarrenal, chamado de córtex. Tá bem? Gente, muito obrigado. Essa aula é importante para o vestibular e para o Enem. Tá bem? Assiste com um pouquinho de calma para vocês se prepararem. Tá? O pessoal está no terceiro ano ou do segundo ano já a matéria do conteúdo. Tá? Valeu, gente. Um abraço.